Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero convidar a todos para que a gente possa realizar uma prece. Então convido a todos nesse momento para fechar os seus olhos. Vamos todos nós elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e vamos rogando as bênçãos de amor, de luz, para que cada um de nós possa encontrar aqui tudo que viemos buscar, que possamos sair daqui fortalecidos no amor, na fé, com a certeza de que o único caminho que irá nos levar à felicidade é o caminho de Jesus. Afinal, Ele mesmo nos disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que a gente possa ter um bom entendimento sobre o tema que iremos conversar e que possa também abençoar o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho e tudo que nós estamos vivenciando no momento. Então, em nome de Jesus, nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Graças a Deus. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a atualidade, né? Todos nós sabemos, Jesus esteve entre nós há mais ou menos 2000 anos, mas muitas vezes a gente se depara com as passagens de Jesus e pergunta: será que Jesus é atual? O que vocês acham? Jesus é atual, pessoal? Se nós trouxermos a mensagem dele para a atualidade, nós podemos falar que está atual tudo que Jesus nos ensinou? Podemos, né? Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Olha só, Jesus ele esteve entre nós há mais ou menos 2000 anos. Na época em que ele esteve aqui, por incrível que pareça, ele foi aceito por poucas pessoas. As pessoas que rodeavam Jesus, as pessoas que Jesus encontrava no decorrer do seu trabalho, poucas pessoas aceitavam a sua mensagem, né? Por quê? As pessoas não aceitavam as mensagens de Jesus. Haja vista que é muito claro o que Jesus nos ensina, nos leva a uma evolução de espírito, um crescimento espiritual, e podemos afirmar que os ensinamentos de Jesus nos levam à verdadeira felicidade, né? Por que Jesus, então, não foi aceito? Por que a sua mensagem não foi aceita pelo povo da época? A não ser pelos mais simples, né? Porque o povo acreditava que, de fato, iria aparecer um Messias na Terra. E que o Messias que iria aparecer, iria elevar aquela população, aquele povo, o povo hebreu, a uma superioridade em relação aos outros povos, né? Então eles esperavam um Messias todo orgulhoso, que fizesse com que aquela população, ou seja, o povo hebreu, se sobrepusesse sobre todos os outros povos. Mas como que Jesus veio? Jesus veio cheio de orgulho e vaidade? Não. Como é que ele veio? Ele veio simples, com humildade, pregando o amor, pregando a caridade, pregando o perdão, a tolerância, né? E como que aquele povo, que era extremamente orgulhoso, poderia aceitar um Messias tão simples? Então, por isso que Jesus, a sua mensagem entre o seu próprio povo, não foi aceita naquele momento. Aliás, demorou-se muito para compreender o que Jesus nos trouxe como ensinamento, né? Porém, na época em que ele veio, a sua mensagem não foi bem aceita pelo povo, né? Mas olha só, ele falava para os mais simples, e Jesus reunia multidões. Mas podemos afirmar que as multidões eram as pessoas mais comuns da sociedade. Não estavam entre elas os doutores da lei, as pessoas que tinham grande influência política na época, né? Eram de fato os pescadores, né? Então, os pescadores, para a gente entender, nós podemos falar que eram as pessoas mais comuns da época. Sabe? Que tinham pouco estudo, poucas condições financeiras e trabalhavam na pesca. Então ele falava para os pescadores, para as pessoas comuns, e um detalhe importante, que o linguajar, que a linguagem que Jesus, o idioma que Jesus utilizava na época, era o aramaico. Já ouviram falar do aramaico? O aramaico era um idioma extremamente limitado, e uma palavra tinha vários significados, né? Então era extremamente difícil, porque imagina só a gente falar uma palavra que tem vários significados. E como é que a gente vai compreender isso? Né? Então era difícil, a comunicação, principalmente por escrito, era extremamente limitada. Porém, Jesus, ele trouxe uma afirmativa que nós podemos afirmar que
é uma grande verdade, como tudo que Jesus nos trouxe, né? Olha o que ele nos falou, olha só. No Evangelho de Lucas, tá? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que Jesus disse isso? A gente falou agora há pouco. Será que Jesus é atual? É. O que Jesus ensinou há 2000 anos atrás é diferente do que a gente precisa saber hoje? E olha que interessante, se a gente vivenciar o que Jesus ensinou, nós temos o verdadeiro roteiro para a nossa evolução e, consequentemente, para a nossa felicidade. Aliás, podemos afirmar que a única forma de conquistarmos a verdadeira felicidade é seguirmos o que Jesus nos ensinou. É vivenciarmos todas as suas passagens, os seus ensinamentos e o que ele nos deixou como roteiro para que a gente possa alcançar a felicidade, né? Então, olha só, para a gente entender o que Jesus trouxe na época, antes de Jesus chegar, tinha algumas leis que as pessoas vivenciavam. Uma delas era a lei de Talião. Já ouviram falar da lei de Talião? O que é a lei de Talião? É dente por dente, olho por olho. Olha só, o que significa isso? Isso era a lei. Então, se uma pessoa me prejudicasse em algum aspecto, eu tinha direito de fazer com a pessoa exatamente o que ela fez comigo. Vamos dar um exemplo grosseiro aqui, quando ele fala dente por dente, olho por olho. Se alguém me arrancasse um dente, a lei me garantia que eu deveria arrancar o dente dela também. Se alguém me arrancasse um olho, eu deveria fazer o mesmo com aquela pessoa. Então, essa é a lei do talião, a lei do dente por dente, olho por olho. Mas o que Jesus nos ensinou? Olha só, antes de Jesus a gente tinha a lei de olho por olho, dente por dente. Quando Jesus chegou, ele falou o que para nós? Olha, a gente precisa pagar o mal com o bem. Então, quando alguma pessoa faz mal para você, você tem que fazer o contrário. Quando alguém te prejudica, você ajuda, sabe? Quando alguém te atrapalha, você ora por ele, né? Olha a diferença que nós temos de um pré-Jesus, de um antes de Jesus e um depois de Jesus, né? Quem mais? Olha só, antes de Jesus, era a lei do mais forte. Quem pode mais, diz o ditado, né? Quem pode mais, chora menos. Então, o que prevalecia era a lei do mais forte. Mas Jesus falou, olha, não, está errado. A gente precisa amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente ama o próximo a si mesmo, não é mais a lei do mais forte, mas sim a lei do amor, né? Olha que diferença. Antes de Jesus e até depois de Jesus, e até hoje isso ainda acontece muito, em algumas religiões, algumas seitas, que acreditam ser o povo escolhido por Deus. Olha só, acreditavam, esse povo que Jesus ali reencarnou entre eles, eles acreditavam que eram escolhidos por Deus. Mas nós que somos pais imperfeitos, nós somos pais cheios de defeitos, a gente pode falar que prefere um filho do que o outro? Não. A gente ama os nossos filhos da mesma forma. E o mesmo sucesso que a gente quer para um, a gente quer para o outro. Não é assim que funciona? Mas nós somos imperfeitos. Imagina Deus, que é a perfeição absoluta. Ele ia escolher somente um povo para ele? Não. Né? Deus é pai de amor, de caridade, de bondade. Então ele não tem preferência pelos seus filhos. Agora, é claro que cada um tem um livre-arbítrio de escolher o caminho que achar adequado. Por isso que alguns conquistam a felicidade e outros passam por muitas aflições. São escolhas que nós fazemos no decorrer do nosso caminho. Então não é porque Deus escolheu, achou melhor, achou mais bonito, ou simpatizou com um de seus filhos e com outros não. É a lei de amor, justiça e caridade, né? Então, aí Jesus nos ensinou que é preciso fazer a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus. Nos falou que nem uma folha de uma árvore não cai se não for pela vontade de Deus. E que tudo tem um porquê, né? Não existe injustiça. Mas, antes de Jesus, não havia o perdão. Tanto não havia o perdão que uma lei vigente era a lei de Talião, de dente por dente, olho por olho. Quando a gente fala de dente por dente, olho por olho, há perdão? Não. E o que Jesus nos ensinou? Que nós devemos perdoar
70 vezes 7. Tem uma passagem de Pedro que ele tem que ele ensina, que ele afirma que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, né? Então, Jesus trouxe uma mensagem totalmente nova naquele momento, quando ele esteve entre nós. Ele revolucionou aquilo que o povo vivenciava na época, com simplicidade, amor, justiça. Todo mundo concorda que a mensagem de Jesus é boa? Com certeza ela faz a diferença na nossa vida? Então vamos ver se Jesus é atual. Olha só. Se Jesus é atual, nós deveríamos vivenciar os seus ensinamentos. Mas aí eu pergunto, nós ainda damos o troco na mesma moeda? Damos ou não? Então é a lei de Italião. Se nós damos o troco na mesma moeda, nós estamos vivenciando o quê? A lei do dente por dente, olho por olho. Sabe? Vamos lá. Ainda prevalece o forte sobre o fraco? Ainda prevalece o forte sobre o fraco. Acreditamos ser melhor que os outros? Muitos de nós acreditam. E aí a gente fala assim, quando arruma uma confusãozinha por aí, você sabe com quem que você está falando? Como se a gente fosse algo especial. Todos nós somos filhos de um Deus maravilhoso, bom, justo, e que todos nós somos iguais. O que nós podemos afirmar que nós somos quando nós olhamos todo esse universo que Deus criou? O que nós somos perante esse universo? Talvez menos do que um grão de areia. Então nós não somos melhores uns do que os outros, né? E aí a pergunta ainda, sabemos perdoar? Sabemos perdoar, pessoal? Sabemos ou não? Às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, eu perdoo, mas se eu encontrar, eu atravesso para o outro lado da rua. Né? Não é assim? Eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Sabe? E o que é o perdão? O que é de fato o perdão verdadeiro? Às vezes a gente escuta as pessoas afirmarem o seguinte, o perdão verdadeiro é quando a gente esquece o que a pessoa fez com a gente. Mas tem coisa que a gente não consegue esquecer. Não é verdade? Tem situações da nossa vida que nós não conseguimos esquecer, mas nós podemos lembrar sem remorso. Nós podemos lembrar sem sentimento negativo. Então, quando nós lembramos de algo que alguém nos prejudicou e não temos nenhum sentimento ruim, é porque nós perdoamos. Nós lembramos daquilo como uma experiência, sabe? Não com um sentimento de rancor, de ódio, né? De querer esganar aquela pessoa que nos prejudicou, sabe? Então, o verdadeiro perdão é esse. Nós tiramos a mágoa do nosso coração. Então, nós podemos afirmar que a mensagem de Jesus ela deve ser atual para nós ainda. Olha só, se nós já vivenciássemos tudo isso daqui, a gente poderia esperar uma nova mensagem, né? Algo que a gente pudesse crescer. Mas nós não aprendemos ainda. Quase nada do que Jesus nos ensinou, nós conseguimos vivenciar. Quase nada do que ele fez para nós conseguimos retribuir, né? Basta lembrar que o que Jesus fez para nós foi nos mostrar o roteiro. Foi nos mostrar o caminho. Tudo que Jesus fez foi exemplificar. E muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem assim, olha, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Já ouviram isso? Jesus morreu na cruz. Engano. Coitado de Jesus, ele tem que morrer para salvar todo mundo. Não, engano. É ao contrário. Jesus viveu para nos ensinar. Jesus viveu para nos mostrar o caminho, para mostrar qual deve ser a nossa postura em todas as situações da nossa vida, sabe? E quando nós tivermos dúvida em relação àquilo que nós devemos fazer, nós podemos perguntar, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? E com certeza absoluta nós vamos ter uma resposta boa, sabe? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria se estivesse no meu lugar? Então é esse o sentido da mensagem de Jesus, nos mostrar o caminho, né? Olha só, mas como é, se a gente não aprendeu ainda a vivenciar Jesus, como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Olha só, primeiro passo é a gente buscar uma transformação moral. Já ouviram falar em reforma íntima? Quem já ouviu falar em reforma íntima aqui? É a transformação moral. Mas aí eu pergunto, quem já fez reforma em casa? Como é que fica a casa quando a gente está em reforma? Fica tudo organizado? Não.
A reforma por si só já é uma bagunça, né? Mas o que sugere então essa reforma íntima? É nós transformarmos. Transformarmos o quê? O nosso interior, né? Buscarmos ser pessoas melhores. Transformarmos os nossos defeitos em virtudes. É esse o caminho. Tem alguém aqui que não tem mais defeito, pessoal? Se tiver alguém, vem aqui nos ensinar como é que faz, né? Porque o único que a gente conhece que é verdadeiro é Jesus. Agora, nós temos defeitos? Temos e não são poucos. Mas qual que é o primeiro passo para essa reforma íntima, pessoal? Qual que é o primeiro passo para essa transformação? O primeiro talvez seja o mais delicado. É nós reconhecermos os nossos erros. É nós percebermos quais são os nossos defeitos. Em que a gente pode ser melhor? Em que a gente pode se transformar? Por quê? Porque nós só conseguimos mudar aquilo que nós enxergamos. Nós temos mais defeitos do que imaginamos. Mas aqueles que nós enxergamos, nós temos a obrigação de mudar. Né? Aqueles que nós já percebemos, não precisa de falar, pessoal, mas tem todo mundo, todos nós temos um aqui que a gente pratica todo dia. Né? Sempre tem um ou outro que a gente está mais, digamos assim, afinado com essa vivência. Então, o primeiro passo para a nossa reforma íntima é reconhecer os nossos erros, para que a gente possa trabalhar para mudá-los. E um detalhe importante, a gente precisa ir mudando um dia de cada vez. Porque nenhum de nós vai dormir o que somos hoje e acordar um Chico Xavier ou uma Madre Teresa de Calcutá. Então, essa transformação, ela é lenta. É lenta e gradual, mas precisa ser realizada. A gente precisa dar o primeiro passo, né? E a reforma íntima, ela começa das questões mais simples. Como eu falei agora há pouco, a gente não vai acordar um Chico Xavier ou uma Madre Teresa, mas eu tenho que acordar amanhã, eu mesmo, um pouco melhor do que hoje. Por isso que tem que começar das questões mais simples. Quais são as questões mais simples? Primeiramente, dentro de casa. Né? O que significa dentro de casa? Olha só, é a gente ter mais tolerância, é a gente ter mais paciência com as pessoas dentro de casa, é a gente ser mais amável com as pessoas dentro de casa, é a gente ser mais amigo das pessoas que nós temos dentro de casa, sabe? Por quê? Porque a maioria de nós é simpático com todo mundo na rua. A gente encontra as pessoas na rua, é beijinho, é abraço. Lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, todo mundo é bom. Né? Todo mundo é bonzinho, não tem ninguém antipático nas redes sociais e nem na rua. É difícil a gente achar alguém. Agora, muitas vezes, nós nos transformamos quando adentramos a nossa casa. E aquela pessoa simpática e boazinha passa a ser um algoz dentro do lar. Né? E muitas vezes o Evangelho nos diz que às vezes as pessoas afirmam assim, olha, aqui eu mando e sou respeitado. E esquecemos de complementar, que também é detestado. Né? E é um detalhe importante. Se nem as pessoas de dentro da minha casa me suportam, tem alguma coisa errada. Né? Então, o primeiro passo, ele deve acontecer dentro do lar. De nós tentarmos fazer o bem para as pessoas. Tem um detalhe muito comum, principalmente na vida conjugal. Pessoal, a vida conjugal é fácil para alguém? Hã? Não é como a gente acreditava quando a gente estava solteiro? Não é? É difícil, não é? Mas qual que é o passo mais importante da vida conjugal? É a gente fazer para o outro. É a gente nos doar para o próximo. Por isso que Jesus nos ensina também a importância do amor ao próximo, sabe? Mas na vida conjugal, isso precisa de uma vivência maior ainda. Por que maior ainda? Porque eu preciso fazer a minha companheira feliz. Eu tenho que fazer o máximo para que ela seja feliz. E se eu pensar em fazer o bem para ela e ela pensar em fazer o bem para mim, a chance de nós vivermos felizes vai ser enorme. Mas se cada um de nós querer vivenciar os seus, né, os seus desejos, aí cada um vai partir para um lado diferente. Por isso que a vida conjugal é preciso se doar. Então, o primeiro passo dessa mudança íntima é a gente melhorar dentro de casa.
É a gente ser pessoas melhores para a nossa família, em todos os sentidos. Dar mais atenção, mais carinho, mais afeto, mais tolerância, para que a gente tenha um clima melhor dentro de casa, né? E um dos fatores principais também dessa reforma íntima é a perseverança. É a perseverança. A gente precisa de tentar. E mesmo que a gente escorregue, e mesmo que a gente tenha dificuldade, amanhã vai ser um novo dia e eu tenho que continuar tentando, sabe? Porque isso se reconstrói, isso se constrói, na verdade, a longo prazo, né? Quem mais? Como é que nós podemos vivenciar Jesus? Olha só. Nós podemos vivenciar Jesus da seguinte forma, olha, felicitarmos ao falar de Jesus, mas não limitarmos ao verbo. Jesus tem tantas histórias lindas que eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã falando das histórias de Jesus. Porque são tão bonitas essas histórias, ele nos ensina tanto com aquelas passagens onde ele curava as pessoas, ajudava, socorria. Mas é bom nós falarmos, mas não podemos nos limitar ao verbo. Devemos praticar o que ele ensinou. Seja qual for o ensinamento, se a gente aprender e não praticar, não resolve nada na nossa vida, né? Olha só, cultivarmos o hábito da prece, mas não nos limitarmos em pedir sem construir. Eu posso ter uma fé imensa. Vou citar um exemplo aqui. Se eu estiver desempregado, eu posso ter uma fé imensa e ficar orando lá em casa, pedindo um emprego para Deus, e continuar lá em casa esperando um emprego. Eu vou conseguir? Não. Então eu preciso de orar, pedir e fazer o quê? Atrás do emprego. E aí Deus me ajuda. Sabe? Então, nós devemos criar o hábito da oração. É importantíssimo nós orarmos todos os dias da nossa vida, mas precisamos de ir à luta. Saber que a oração é importante, mas a ação também é, né? Então nós precisamos equilibrar isso daí. Vivenciar um mandamento maior, mas não nos limitarmos aos nossos companheiros mais próximos. Qual que é o mandamento maior, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente falou agora há pouco até do amor da vida conjugal, mas olha só, vivenciar um mandamento maior, mas sem nos limitarmos aos companheiros mais próximos. Ou seja, eu tenho que amar a minha família, meu companheiro, aquele que estão na minha volta, mas só eles? Não. Eu tenho que expandir esse amor que Jesus nos ensina. Eu tenho que aprender a amar as pessoas de uma forma geral, né? E o que significa esse amor que Jesus nos ensina? Alguém sabe o que significa esse amor? Na prática, o que é o amor que Jesus nos ensina? Significa o quê? Caridade, né? O amor de Jesus é a mais pura caridade, né? E aí, olha só. A pergunta que a gente faz é o seguinte, quando a gente fala em amor e ao próximo, caridade. Vamos observar essa mãozinha aqui, ó. E vamos pensar o seguinte, se essa mão fosse minha, o que eu gostaria de receber? Imediatamente. Às vezes, coisa simples. Água e sabão, mas pode ser que ela queira só a água, porque talvez ela pode estar com sede. Pode ser que isso daqui seja a mão de um trabalhador. Não sei. Mas o que nós gostaríamos? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, quando a gente encontra alguém precisando. Se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria de receber? Né? Essa é a questão, né? Olha só. Porque a caridade, ela existe a caridade material e a caridade moral. A caridade material é mais fácil de fazer. O que é a caridade material? Pode ser que essa mãozinha precise só de uma caridade material. Talvez um prato de comida, talvez um cobertor numa noite fria, né? Mas pode ser que ela precise da caridade moral. O que é a caridade moral? É nós doarmos o nosso tempo, doarmos a nossa atenção, né? Fazermos coisas que não são físicas. Porque, como a gente falou agora há pouco, a caridade material é fácil. Sabe por quê? É fácil? Porque, olha só, a gente chegou no outono agora, já começou a esfriar, né? E o frio a gente sabe que é difícil. Se a gente for fazer uma limpa lá no nosso guarda-roupa hoje para doar as coisas para alguém, o que a gente vai pegar? As calças apertadas, não é isso? As blusas demodês, aquela blusa que fala assim, eu não uso mais essa blusa, né? As coisas que não nos servem mais. E às vezes, olha só, as coisas não servem mais para a gente há tanto tempo que a gente fala assim, eu vou emagrecer, eu vou entrar nessa calça. Sabe, não vou doar não, que eu ainda vou usar, eu tenho certeza que eu vou usar.
E aí no ano que vem a gente está um pouquinho maior ainda, e no outro ele está um pouco maior, e a causa continua lá, com tantas pessoas precisando. Sabe? Então, por isso a caridade material ela é mais fácil. Quando a gente doa algum alimento, algum mantimento, dificilmente a gente vai doar aquilo que a gente vai usar. Então, se bate alguém lá na nossa porta pedindo um prato de comida, ou pergunta se tem alguma coisa para doar, a gente dá uma olhada lá no nosso armário e pega as coisas que a gente não gosta muito. Né? Então, quem não gosta de muito de ervilha, vai falar assim, chama lata de ervilha aqui, ó que beleza. Vai levar. Então, a caridade material é fácil. Agora, a caridade moral ela é mais difícil. Por que a caridade moral é mais difícil? Vou falar aqui um dos tipos de caridade moral. O perdão. É mais fácil eu doar um prato de comida ou perdoar alguém? É mais fácil doar um prato de comida, né? Então, a caridade moral ela é mais difícil do que a caridade material. A moral é mais difícil que a material. Por quê? A material é simples. Agora, a moral, eu preciso de fazer um esforço íntimo para poder fazer. Mas é sempre uma oportunidade de crescimento, né? Agora, o importante da caridade é que a gente tem que fazer sempre sem ostentação. Nós nunca podemos fazer a caridade ostentando e mostrando para todo mundo que a gente é bonzinho. Aliás, a gente falou agora há pouco também das redes sociais, e a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas fazem o bem, vai lá distribuir um prato de comida e tira a foto dele e a pessoa dormindo na sarjeta. Sabe? E aí a gente pergunta se isso realmente é caridade. Porque a pessoa já está ali, numa situação de rua, e aí vai lá e mostra para todo mundo, faz questão de postar e falar onde está, e mostra para todo mundo que aquela pessoa está na sarjeta. Então, o que o Evangelho nos diz? Que a verdadeira caridade, ela precisa ser sem ostentação. O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Sabe? Essa é a verdadeira caridade. Aliás, às vezes, nem aquela própria pessoa que está recebendo o bem precisa saber. Às vezes é só entre nós e Deus. E tem uma historinha que eu gosto muito, de uma colega nossa que contou para a gente que vivenciou isso aqui dentro da casa espírita mesmo. E ela nos dizia que tinha alguns vizinhos muito orgulhosos e que um desses vizinhos perdeu o emprego. E quando ele perdeu o emprego, ela percebeu que aquela família iria passar algumas dificuldades mesmo do básico, do tipo alimentação, coisas do dia a dia. Mas, como eram pessoas orgulhosas, ela pensou, se eu for lá e oferecer uma cesta básica, vai se melindrar. Não posso fazer isso. E ela ficou pensando, como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Aí ela lembrou que o portão dela estava ali aparecendo alguns defeitinhos, alguns pontinhos de ferrugem. Estava bom, mas estava aparecendo uns pontinhos de ferrugem. Então ela teve a ideia, vou comprar uma tinta, vou chamar ele para pintar o meu portão, ele vai pintar o portão e eu vou dar um bom dinheirinho para ele, pelo menos ele vai conseguir comprar alguma coisa para a família. E assim que ele fez, né? Ela foi lá, comprou a tinta, chamou o vizinho e falou, olha, meu portão tá assim, queria mudar a cor, tá até bonitinho, mas eu só queria mudar a cor mesmo, você não quer pintar para mim, aí eu pago para você? O rapaz foi lá, pintou o portão, ela pagou para ele a pintura do portão, e ele foi e fez a compra para casa. Né? Olha só, ela fez a caridade, ficou entre quem? Entre ela e Deus. Nem a pessoa ficou sabendo, sabe? Então a caridade muitas vezes deve ser praticada assim, sem ostentação. Porque quando a gente faz e quer mostrar para todo mundo que a gente faz o bem, a gente está fazendo só para que as pessoas reconheçam que nós somos bonzinhos. E quando as pessoas reconhecem que somos bonzinhos, nós não temos mais nenhum crédito perante a lei divina. Né? Ou seja, porque nós já alcançamos o nosso objetivo. Mas vamos adiante, pessoal. Olha só. Por que a caridade? Né? Por que a caridade é tão importante para o nosso crescimento? Primeiro, a caridade moral combate o nosso orgulho. A gente estava falando agora há pouco da reforma íntima. Né? Uma das coisas mais difíceis de nós combatermos na nossa vida é o orgulho. Tem alguém aqui que não é orgulhoso, pessoal? A maioria de nós somos, né? Mas quando eu pratico a caridade moral, eu combato o meu orgulho. Por quê? Olha só, se eu tiver que aprender a perdoar alguém, eu estou combatendo o quê? A minha vaidade, o meu orgulho, né? E a caridade material vence o nosso egoísmo, porque nos ensina a dividir, né? Verdadeiramente dividir.
Então, quando nós praticamos a caridade, nós estamos nesse caminho de reforma íntima, seja ela qual for. E às vezes, nós escutamos as pessoas falar, olha, eu gostaria tanto de ajudar, mas não tenho dinheiro. Ou então, nós fazemos planos da seguinte forma, quando eu ficar rico, eu vou fazer tanta coisa. Quando eu ficar rico, eu vou chegar na UES aqui, vou trazer logo uma carreta de cesta básica para doar para o pessoal, né? E a gente faz belos planos para quando ficar rico. Mas, na verdade, Deus quer que a gente ajude agora. Sabe? É muito louvável os planos que a gente faz. Se ficar rico, pessoal, pode trazer uma carreta para a gente aqui que a gente distribui. Mas Deus quer que a gente trabalhe agora. Deus quer que a gente pratique o bem agora. Sabe? Porque o bem é bom para nós. O bem faz com que a gente cresça, que a gente vença as dificuldades, as imperfeições e o nosso próprio sofrimento, sabe? Olha só, aqui na casa, durante mais de 2 décadas, ou seja, mais de 20 anos, nós trabalhamos com moradores de rua. Hoje a gente não faz mais esse trabalho, mas durante mais de 20 anos nós trabalhamos diretamente com moradores de rua. E quando a gente começou lá atrás, mais ou menos lá no ano 2000, a gente chegava, não tinha outras instituições que levavam comida para morador de rua. Não tinha. Era basicamente a nossa. E a gente encostava aquela perua lá no centro da cidade e vinha aquela fila enorme de moradores de rua para comer. E muitas vezes nós levávamos problemas nossos na nossa cabeça e ficava pensando assim, nossa, como está difícil as coisas para mim. Né? Como é difícil as coisas que a gente está enfrentando. Mas bastava 2 minutos de conversa com o morador de rua para a gente ter vergonha de achar que estava sofrendo. Bastava 2 minutos de conversa com o morador de rua que a gente percebia que não tinha problema nenhum. Hoje, nós atendemos em torno de 120 famílias aqui com cestas básicas. Se nós perguntarmos para as pessoas que fazem entrevista os casos que elas escutam ali, é mais ou menos nesse sentido. Sabe? A gente tem vergonha de reclamar que o nosso cobertor está surrado, muitas vezes, quando ele está nos oferecendo, né, tanta oportunidade de cobrir e de enfrentar o frio. Então a caridade é sempre uma oportunidade do nosso crescimento e dessa reforma íntima, tá? Olha só, praticar a caridade é trabalhar constantemente para vencermos as nossas imperfeições, construindo assim um futuro baseado na lei de amor. E quem planta amor só pode colher felicidade. Quem planta amor vai colher felicidade. Não tem outra coisa para colher. Né? Então, os ensinamentos de Jesus estarão sempre atualizados, pois são fundados em verdades absolutas, capazes de direcionar a humanidade para a verdadeira educação, a educação do espírito. Então, pessoal, olha só. De verdade, vamos estudar Jesus e vivenciar o que ele nos ensina em todas as fases da história, em todas as parábolas, em todas. A gente vai encontrar ali oportunidades de crescimento, exemplos de vivência que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Jesus não tem pressa, aguarda pacientemente o momento de nosso despertar espiritual. Fato que mais cedo ou mais tarde acontecerá. Porque a gente falou agora há pouco que a gente não vivencia quase nada que Jesus nos ensinou. A gente ainda paga na mesma moeda, a gente não perdoa, a gente se acha superior. Mas Jesus não tem pressa, ele sabe que a gente vai conseguir. Mas, né, respeito o nosso livre-arbítrio, só depende de nós. O momento em que a gente despertar para esse bem, a gente vai ver que o céu é o limite. Né? Então, olha só. Aqui está a mensagem de Jesus, que ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, nenhum de nós vai conseguir chegar, né, evoluir, crescer e alcançar a felicidade se não for vivenciando o que Jesus nos ensinou. E no livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante que Kardec faz à espiritualidade. Pergunta o seguinte, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é, vide Jesus. Então, a gente vai perceber que Jesus tem a mensagem atualizada.
para todos os momentos da nossa vida, seja de alegria, seja de tristeza, seja de dúvida, seja de desafio. Se nós buscarmos ali, a gente vai encontrar o verdadeiro sentido, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês, que a gente possa refletir sobre essa vivência e que a gente possa a cada dia mais aprender a servir, a amar, a estender as mãos, porque foi isso que Jesus fez com todos nós, tá? Vou trazer